E aí, rapaziada, beleza? Queria fazer um áudio falando sobre os momentos eternos numa visão astrológica. A gente sabe que tudo que existe é composto por 7 informações primordiais, e dessas 7 informações existem mais 5 que são a transição entre essas informações, né? Então, 7 mais 5, 12. E eu gostaria de apresentar essa visão sobre a estrutura da existência a partir de uma ótica astrológica, porque sabemos que existem 12 signos zodiacais. Esses signos a gente sabe que é de Áries a Peixes, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. E cada signo possui uma informação em comum. Cada signo possui uma respectiva energia que atua de uma determinada maneira na criação. Antes de ter acesso ao conhecimento luciferiano do 7/12, né, os pilares da existência, eu já havia tido, há um tempo atrás, um insight muito profundo sobre essa verdade, que tudo é composto a partir das 12 energias primordiais. Que todas as coisas, desde o reino mineral até o reino humano, reino dévico, tudo é forjado baseado nas 12 energias principais, né? Que a escola de Lúcifer chama os pilares da existência, o 7/12. Então, eu tive esse insight a partir de uma ótica astrológica, porque eu vi o seguinte: eu vi uma correlação entre os signos e a natureza e o ser humano, como por exemplo, as pessoas que têm um ascendente no signo de Touro, elas costumam ter o olhar parecido com o próprio animal touro. Por que isso acontece? Porque eles estão partilhando uma mesma energia em comum. Na astrologia, o ascendente fala sobre as características do corpo físico da pessoa, fala sobre a estética, o metabolismo. Então, geralmente as pessoas que têm o ascendente no signo de Touro, ou pessoas que têm Touro forte no mapa, elas demonstram as próprias características do animal touro. Por que isso acontece? Porque são energias em comum, é a mesma energia. A mesma energia que reveste o animal touro é a energia que está presente nessa pessoa. E claro que a astrologia é um negócio muito mais complexo do que isso. Mas apenas baseando-se no ascendente, porque tem várias coisas, tem Lua, Mercúrio, não sei o que, tem as casas astrológicas e cada variação dessa fornece uma determinada característica. Mas no ascendente, pessoas com ascendente em touro, a gente percebe que ela tem um olhar muito parecido com o animal touro. O corpo dela geralmente é mais robusto, né? Porque o animal touro é assim. São pessoas assim, geralmente mais lentas, sabe? Mais calmas. Porque isso é um atributo dessa energia que a gente convenciona chamar de o signo de touro, né? Tem essa relação. E uma outra coisa muito interessante, cara, é a parte do pescoço. O pescoço das pessoas que têm um ascendente em touro é muito parecido com o tronco de uma árvore. Por que isso acontece? Porque o touro é uma energia associada ao elemento terra. E a árvore, evidentemente, está muito associada ao elemento terra. Então, é a mesma energia em comum. Só que no reino humano, essa energia se manifesta conforme as características do reino humano. Porém, a gente vê que tanto no reino vegetal, animal e humano, a mesma égide, a mesma predominância atua muito semelhante nesses diferentes reinos, tá ligado? O tronco de uma árvore, o animal touro, as características estéticas da pessoa portadora dessa energia forte na sua constituição, a gente vê aquela mesma energia ali, predominantemente atuando
em algum campo daqueles reinos ali. É uma coisa muito interessante essa correlação. E se a gente jogar isso no reino mineral, a gente vai ver que determinadas rochas são de um jeito, outras rochas já são de outro jeito, né? Tem umas que são mais pontiagudas, outras já são mais redondas. E se a gente for ver, analisar mais profundamente e ver a composição química dessas rochas, a gente vai perceber que na química dela, na estrutura orgânica delas, elas vão ter mais características mais puxadas para touro, ou para escorpião, ou para sagitário. Um outro exemplo muito nítido que eu percebo é o signo de escorpião, por exemplo. As características do animal escorpião costumam ser predominantes nas pessoas portadoras desse signo, ou pessoas que têm essa energia forte no mapa, tá ligado? Como, por exemplo, o escorpião é um animal de hábito noturno, ele gosta de penumbra, ele não tem muita intimidade com a claridade, entendeu? Você percebe que os escorpiões, as pessoas que têm escorpião forte no mapa, são pessoas que elas estão sempre buscando algum lugar escuro, alguma sombra, tá ligado? Eu, por exemplo, eu tenho sol em escorpião e eu detesto luz acesa, cara. Sempre quando eu posso ficar um pouco na penumbra, um pouco na meia luz, um pouco de escuridão, é um negócio que eu me sinto bem. Uma coisa que me apraz, como por exemplo, agora tá um sol do caralho lá fora, tá tudo muito claro, iluminado. E eu tô aqui no quarto com as cortinas totalmente fechadas, porque eu já fico um ambiente mais escuro, por assim dizer, né? É uma coisa que me faz bem, só que ao mesmo tempo que eu tenho essa tara pela escuridão, eu também tenho pela claridade, porque o meu ascendente é touro, né? E o touro já tem mais contato com a natureza, com o sol, né? Elemento terra e tal. Então, as 12 energias, elas compõem tudo que existe, cara. E observando isso pela astrologia é uma coisa muito interessante. Aí a gente vê peixes, né? O animal peixe. Se você percebeu uma pessoa que tem o peixe, a energia do peixe forte no mapa, que ela tem características daquilo, você vai ver que ela tem coisas muito semelhantes ao comportamento do próprio peixe, né? Por exemplo, o peixe vive no oceano ou no rio. Então ele vive numa espécie de mundo paralelo, né? Porque o oceano ou um rio é um outro mundo, é um outro tipo de existência, diferente da superfície, obviamente. Então as pessoas que têm peixes fortes, geralmente são pessoas que elas se sentem mais deslocadas na realidade. Elas não têm muita sensação de pertencimento ao mundo onde vivem, tá ligado? E jogando isso no campo estético, nas características físicas, geralmente as pessoas com peixes fortes no mapa, ou no ascendente, ou um peixe forte, ela tem problema nos pés. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o peixe, o animal, aquela criatura, ela não tem pé, ela tem cauda. É um negócio muito interessante. E por que isso acontece? Porque aquela mesma energia ali atuante no animal peixe está atuante na criatura humana, no ser humano portador dessa energia. Então, aquela energia está ali adaptada ao reino humano. E o que isso acontece? Ele não tem problema nos pés, mano. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho um tio, ele tem ascendente em peixe. E ele já nasceu com problema no pé. Um negócio muito interessante isso, cara. Outra coisa que eu vejo no peixe é que geralmente pessoas que têm esse signo forte, essa energia muito presente no mapa, tal, na constituição dela, geralmente essas pessoas elas têm o olhar que parece o olhar de um peixe, tá ligado? O peixe ele tem uma visão lateral, tem uns olhos assim, mas voltados para lateral. E geralmente essas pessoas, elas têm algum problema no olho também, tá ligado? Sabia? Aquelas pessoas, eu sei que tem um nome específico para isso, não sei se é estrabismo, alguma coisa assim. Mas você vê, tem pessoas que têm a pupila voltada para o outro lado, tá ligado? Como se o olho tivesse colocado numa outra posição, numa posição mais lateral, tá ligado? A pupila voltada para uma outra direção. Por quê? Porque o peixe, ele é isso, ele não tem uma visão reta.
Ele tem uma visão lateral. Então, no campo humano, essa energia se manifesta assim dessa forma. E se você for jogar no reino vegetal, no reino mineral, você vai ver que essa energia ela também se manifesta de acordo com a predominância daqueles reinos. Por exemplo, se você for botar isso no reino vegetal, você vai ver que no meio da mata tem sempre alguma planta que se destoa completamente daquele contexto, sabe? É como se ela não pertencesse ali, mas ela tá ali. Sabe? Como por exemplo, um dia desse eu tava andando na natureza. Aí eu vi, né, que tinha uma vegetação de uma determinada forma e que havia uma única planta ali que não tinha nada a ver com aquela vegetação, com as características daquela vegetação, entendeu? E também já vi, tem uma árvore que ela tem as folhas todas pretas, sabe? Uma folhagem toda escura, tudo preto. Aí quando eu bati o olho eu já vi, pô, isso aí tem cara de escorpião, cara. Tem cara de escorpião nessa planta. Como por exemplo, quando eu olho uma roseira, a roseira é aquele misto assim de beleza com ferocidade, né? Porque ela tem aquela beleza, aquelas pétalas, aquela sutileza, né? Sublime, aquela coloração dela. A rosa, né? Mas o caule é cheio de espinho. Aí quando eu bato o olho naquilo eu penso, pô, isso aí tem muito cara de Vênus em Áries. Ou então, pô, isso tem muito cara de Marte em Libra, tá ligado? E jogando isso no reino mineral, a gente vê, né, que certas rochas são mais escarpadas, são mais pontiagudas, outras já são mais lisas, outras já são mais escorregadias, tá ligado? E se jogar a composição química, você vai ver que a química da rocha segue uma determinada informação, uma determinada estrutura. E é tudo sempre baseado nas 12 energias primordiais, né? Que são os pilares da existência. E tudo existe correlação, mano. São sempre as 12 energias, mano, que elas se manifestam de infinitas formas, cara. Infinitas formas, dependendo da demanda em questão. Por exemplo, touro pode se manifestar, sei lá, na cor verde. Eu acho que esse que é. Ó, porque cada signo tem uma cor própria ao signo, que é a cor que representa o signo. Por quê? Porque é a mesma frequência, a mesma vibração, é a mesma energia, só que em vez de a gente chamar signo de touro, a gente fala a cor verde, né? Mas é a mesma coisa, é a mesma informação, tá ligado? Carrega a mesma energia. Mas eu não sei se touro realmente está atrelado à cor verde, eu não sei. É apenas um exemplo, mas eu sei que tem a cor que é própria ao signo de touro. Áries, se eu não me engano, é vermelho, né? Porque Áries é mais colérico, é mais tempestivo, então acho que já tem ali a ver com vermelho. E aí, se for jogar em nota musical, tem notas musicais que são próprias aos signos. Por quê? São notas que são relacionadas a determinado signo. Por que isso acontece? Porque é a mesma frequência, a mesma vibração, é a mesma energia, só que se manifestando em onda sonora, tá ligado? Então, é tudo sempre a mesma coisa, velho. E eu tive esse insight na astrologia. Então eu percebi que tudo que existe foi forjado baseado nessas 12 energias primordiais. E quando eu percebi isso, eu dei até um sorriso, né? Eu fiquei rindo sozinho, porque foi um insight muito profundo e ao mesmo tempo simples, né? Porque a gente olha o cosmos, o universo, esse lugar que a gente chama de Terra, e a gente vê todas as complexidades da criação, da estrutura dessa existência, mas a gente vê que todo esse infinito está forjado no finito, porque são 12 energias apenas, mas são 12 energias que possuem uma qualidade infinita de manifestação. Eu tive esse insight a partir da astrologia, e a astrologia deveria ser uma matéria fundamental nas escolas, né? As pessoas deveriam aprender astrologia, porque você sabendo astrologia, você tem uma visão muito mais profunda da existência, cara, do sentido das coisas, da natureza de Deus.
E talvez por isso no passado Jeová tenha proibido que a humanidade tivesse acesso ao conhecimento astrológico, porque ela já ia sair daquela torus em comum que estava sendo estabelecida para poder propagar essa realidade, para que essa realidade continuasse estruturada, esse sonho coletivo. Porque você tendo conhecimento da astrologia, você pode criar toros à parte, outros sonhos paralelos. E naquele momento isso não era muito interessante. Mas como o reino luciferiano já está batendo a porta, então esse conhecimento da astrologia tá cada vez mais em voga. Então, é basicamente isso que eu queria falar. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu.